Boa noite, gente. Aqui é o professor Taylor. A gente vai dar continuidade hoje aos aspectos que a gente está vendo quanto a fundamentos de estoque, ok? Então, vamos lá? Segundo, o objetivo de estoque, ele tem a ver com, segundo Slack e Chambers, esses dois atores relevantes da literatura, o objetivo tem a ver com equilibrar a necessidade de ter produtos disponíveis com o custo de ter esses produtos. Esse é o dilema da manutenção de estoque. Eu preciso ter a maior disponibilidade possível com o menor custo viável. Vamos à frente? Bem, vamos olhar então cada um desses objetivos. Vamos analisar aqui então a questão do objetivo de custo para ver qual é a melhor forma de nós abordarmos e o que eles têm como características relevantes. Primeiro ponto: os custos de manutenção, compra e falta de estoque têm comportamentos conflitantes. Como assim comportamentos conflitantes? Vamos ver cada um deles. Primeiro deles, quanto maior a quantidade estocada, maior será o custo de manutenção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quanto mais itens você tiver em estoque, maior vai ser o custo de manter esses itens no estoque. Por quê? Porque maior vai ser o custo necessário para armazenar isso, quanto à área, quanto à gestão e aí por diante. E isso é função da quantidade. Se eu tiver uma quantidade menor, eu vou ter menos área necessária para estocar, menos vezes eu vou mexer nesse produto para poder conferi-lo e aí por diante. Um outro ponto importante é que quanto maior a quantidade de um pedido, o que quer dizer o seguinte, quanto maior o tamanho de um pedido, se um pedido tem 100 unidades ou um pedido tem 50 mil unidades, maior vai ser o estoque médio e maior vai ser o quê? O custo de manter esse estoque. Isso faz todo sentido, uma vez que a gente partir para a questão anterior, em que a gente está dizendo o seguinte, que aqui a consequência que eu tenho mais itens estocados. E quanto maior a quantidade de itens estocados, maior o custo de manter esses itens em estoque. Um outro ponto importante é que quanto maiores forem as quantidades solicitadas, menos pedidos eu vou precisar fazer e menor será o custo de compra. Ou seja, se de um lado, quanto maior for o tamanho do meu pedido, se eu coloco 100, 1000 ou 50 mil unidades, maior o custo de estocar. Por outro lado, quanto maior for a quantidade, as quantidades de solicitações que eu fizer, a quantidade de pedidos que eu fizer, menor vai ser o custo com pedidos. Esse é um dilema muito significativo quanto à questão de estoques. É essa aqui, ó. Quando a gente plota graficamente cada um desses custos, a gente consegue avaliar de forma separada e, por final, de forma conjunta, o comportamento de cada um. Então vamos lá. Custo de manutenção do estoque. Quanto maior for a quantidade estocada, maior vai ser o custo. Então ele está nessa linha aqui, certo? Ele tem esse comportamento. Quanto maior a quantidade, maior o custo. Custo de aquisição. Bom, quando eu tenho um custo de aquisição, quando eu tenho uma quantidade pequena de aquisição, de forma geral, eu tenho um custo mais alto. Quanto maior a quantidade que eu adquiro por vez, eu tenho um custo mais baixo. Então, essa é a curva do comportamento do custo de aquisição. É o custo de compra. Um outro ponto, custo de falta. Quanto maior eu tenho disponível, quanto maior a quantidade de produtos eu tenho disponível, menor é a falta, então é menor o custo de falta. Então o custo de falta também tem um comportamento semelhante ao custo de aquisição. Mas, se a gente somar custo de aquisição com custo de manutenção com custo de falta, nós temos esse comportamento aqui, ó, custo total. E no custo total, qual é o objetivo que nós temos que procurar alcançar?
é qual é o menor custo compondo todos esses 3 custos, que é esse aqui, ó. Ou seja, o ponto no qual nós teremos o menor custo juntando todos esses custos aqui, ok? Esse ponto chama lote econômico de compra, ok? Vamos gravar esse nome, que esse nome é importante. Mais à frente a gente vai precisar calcular esse tipo de coisa. E é importante entender o que ele significa. O que ele significa é o menor custo total inerente ao custo de aquisição, compra e falta de um conjunto de produtos, certo? Isso aqui não existe, inclusive, é importante lembrar disso, não existe para um grupo grande do seu estoque, sim para cada item do seu estoque, ok? Então vamos à frente. Outro objetivo importante de estoques é o objetivo de nível de serviço. Quanto ao objetivo de nível de serviço, o que nós queremos é atender o máximo possível o total de itens que aquele pedido do cliente tem. Então, qual é a probabilidade da gente atender ao pedido do cliente quanto a um produto ou a um grupo de produtos estocados? O objetivo aqui, no final das contas, é sempre atender completamente ao pedido do cliente, ok? Isso tem uma forma da gente calcular. Então, se a gente for considerar apenas um item, o nível de serviço, ele pode ser definido como a seguinte expressão. Eu tenho 1, ou seja, 100%, menos o nível de serviço que eu espero, dividido pela demanda anual total do produto. Isso me dá um nível de serviço, ok? Bem, vamos à frente então, para a gente entender melhor como é que isso se aplica. Para que fique mais fácil da gente entender, vamos utilizar um exemplo? Bem, vamos supor esse exemplo aqui, onde eu tenho 3 itens, certo? E que cada um dos itens tem um nível de serviço de 95%, ou seja, uma probabilidade de 95% das vezes eu conseguir atender completamente esse pedido. E a minha pergunta vai ser, qual a probabilidade de que esse pedido seja atendido? Se a gente for usar a equação que nós mostramos no slide anterior, ele deve ficar alguma coisa assim. Nós tínhamos apenas um nível de serviço, correto? Agora nós temos quanto? 3. Então, item 1, item 2, item 3. Como o nosso nível de serviço final é o resultado da combinação dos 3, nós temos que, obrigatoriamente, multiplicar o nível de serviço de cada um, correto? Então, como que ficaria isso? Se a gente substituir no nível de serviço do item X a probabilidade que a gente espera, a gente vai ter isso aqui. Ó. Então, eu vou ter o nível de serviço final vai ser igual ao nível de serviço do primeiro item, que era 95%, ou seja, 0,95%. Do segundo item, que era a mesma probabilidade, o mesmo nível de serviço, 0,95%. E do item 3, 0,95%. Então, a minha pergunta vai ser, qual a chance que nós temos de preencher completamente esses 3 pedidos? Ou seja, um pedido que tem esses 3 itens. 0,86%. Ok? Então, poxa, mas eu não tenho 95% de chance de preencher de ter cada um dos 3 produtos disponíveis para poder atender a um determinado pedido? Sim. Mas o que acontece é que quanto mais itens a gente vai agregando, menor é a probabilidade final de nós conseguirmos atender ao pedido como um todo. Deu para entender isso? Vamos à frente? Então, no objetivo de nível de serviço, a gente tem um índice para calcular isso. Ele chama índice médio ponderado de atendimento do pedido. Esse expressa um nível de serviço agregado. Para que serve isso? Serve para quando você tem um pedido que é composto de vários itens e que cada item tem
um nível de serviço próprio. Semelhante ao exemplo que nós demos anteriormente, em que nós tínhamos um pedido que tinha 3 itens. No exemplo anterior, os 3 itens tinham a mesma probabilidade, certo? Ou seja, o mesmo nível de serviço. Esse índice serve para medir a situação em que nós temos não necessariamente os mesmos índices de serviço, ok? Como é que esse negócio é calculado? Segundo o Baloo, é calculado a partir da multiplicação da frequência com que cada combinação de item acontece em um pedido pelo nível de serviço combinado dos mesmos itens. Parece complicado, correto? Mas vamos olhar um exemplo à frente para a gente ver que é bem mais simples do que parece. Vamos supor o seguinte exemplo, ok? Nós temos uma empresa, ela possui, de novo, apenas 3 produtos. Quais são eles? A, B e C. Todos os pedidos são formados pela combinação desses produtos. Ou seja, não existe um produto D, nem um E e aí por diante, ok? Então vamos supor também que existem apenas 7 combinações possíveis desse produto. E que elas são atendidas pela empresa, ou seja, a empresa só atende 7 possibilidades desse produto. A partir também dos registros da empresa, a probabilidade de ter cada um dos itens em estoque é 95% para o produto A, ou tem um nível de serviço de 95%, para o produto B, 90%, e para o produto C, 80%, ok? O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que calcular aquele índice, o índice médio ponderado de atendimento, considerando essas 7 combinações e esses 3 níveis de serviço. Como que isso fica se a gente for tabular? Fica da seguinte forma. A primeira combinação, nós temos um pedido que tem apenas o produto A. Depois, nós temos apenas o produto B, apenas o produto C, e aí por diante. A e B, A e C, B e C, A, B e C. Ok? Perceberam por que 7 combinações? O que nós temos aqui? O que é essa frequência dos pedidos? Isso aqui quer dizer o quê? Que os pedidos onde tem apenas o produto A representam 10% dos pedidos que são feitos pela empresa, para a empresa, ok? Os pedidos que contêm apenas o produto B compõem 10% do total de pedidos. Os que compõem apenas o produto C, o que contém apenas o produto C, compõem 20% do total dos pedidos. E aí por diante, A e B, 20%, A e C, 10%, B e C, 10%, A, B e C, ou seja, os 3 produtos juntos, 20%. O que é importante considerar nisso aqui? É que, ao somar todas essas probabilidades, ou seja, todas essas possibilidades de ocorrência, dos pedidos desses 7 combinações, nós obrigatoriamente temos que somar 100%. Ok? Ou seja, 1. Para a gente calcular isso, o que nós temos que agregar a essa frequência dos pedidos? O nível de serviço. Como nós dissemos no enunciado anterior, o nível de serviço de apenas o produto A é 95%, ou seja, 0,950. Apenas do produto B, 0,9. Apenas do produto C, 0,8. E do produto A e B? Nós fizemos lá mais atrás. Como é que eu obtenho o nível de serviço quando eu combino os produtos A e B? Eu tenho que pegar o nível de serviço do produto A e multiplicar pelo nível de serviço do produto B. Então, 0,95 vezes 0,90 eu tenho 0,855. E aí por diante. Se eu quero combinar o nível de serviço do produto A com o produto C, eu tenho que pegar o nível de serviço do produto A, 0,95, e multiplicar pelo nível de serviço do produto C, 0,80. Essa multiplicação resulta em 0,760. E aí por diante. Se eu pegar os 3 produtos, o primeiro era 0,95, o A, o produto B, 0,90 e o produto C, 0,80. Se multiplicarmos os 3, nós temos 0,684. Ok?
Bem, para a gente obter a parcela de cada um dos produtos, o que nós precisamos fazer? Pegar a frequência do produto, 0,1, multiplicar por 0,950 e nós vamos ter 0,095. No segundo caso, no produto B, nós temos 0,1, ou seja, 10%, de 0,90, 0,900, desculpa, nós vamos ter 0,090. No caso do produto C, nós temos 20% de 0,800, então nós vamos ter 0,160, e aí por diante. No caso dos produtos A, B e C, nós temos 20% multiplicado por 0,684, nós temos 0,137. Se nós quisermos saber, que é o nosso objetivo nesse momento, qual é o índice médio ponderado de atendimento desses pedidos, nós devemos agora pegar a coluna 3 e somar todos esses valores. Então, nós teremos 0,81. O que isso aqui significa, gente? Significa que, com esse nível de serviço e essa frequência de pedido de cada uma dessas combinações, nós temos 80% de chance, 80,10% de chance de atender qualquer pedido com essas combinações que a gente viu. Esse é o resultado desse índice que a gente acabou de apurar, ok? Bem, de forma geral, é isso que acontece nas empresas. Por quê? Porque, de forma geral, existem vários produtos, cada produto com um nível de serviço associado e cada produto com uma frequência de ocorrência em pedidos, certo? O que as empresas precisam saber? Bom, dado que eu tenho esses produtos, esse nível de serviço e essa frequência, qual a chance de preencher todos os pedidos em uma determinada combinação que os clientes fizerem? Qual é o objetivo aqui no final? Quanto maior esse número aqui, do índice médio de ponderado de atendimento, maior é a chance da empresa não ter problemas na hora de atender um pedido de qualquer cliente. Essa é a ideia. Agora, qual é o problema? Lembra que nós falamos do outro lado? Quanto maior o nível de estoque, maior o custo do estoque. Então, quanto maior essa probabilidade, maior é o custo associado ao estoque que eu tenho que manter para poder manter esse índice de atendimento. Ok? Esse é o dilema de quem gerencia estoque. Manter esse índice o mais alto possível com o menor custo de estoque possível. É isso que aquele ponto de equilíbrio que a gente falou mais atrás tenta definir para a gente. Vamos na frente? Bem, o nível de serviço é o único índice que a gente utiliza para medir esse desempenho? Não, não é o único. Existem outros. Percentual de pedidos atendidos por inteiro. O que é um pedido atendido por inteiro? Você tinha 3 pedidos, vamos supor, você tem um pedido com 3 produtos, certo? E em uma determinada quantidade de cada produto. E esse pedido foi atendido completamente. Essa é a ideia. Então, quanto maior o índice de pedidos atendidos por inteiro, melhor o desempenho da sua gestão de estoque. Um outro índice importante é o percentual de itens em pedidos pendentes. Aqui é exatamente o contrário. Quanto dos pedidos, dos itens em um determinado pedido, ficaram pendentes. Como assim? Vamos supor que eu tenha 3 itens em um determinado pedido. Desses 3, eu tenho disponível para atender naquelas quantidades solicitadas apenas 2. Eu tenho um item que está pendente. Quando existe um item pendente, o pedido está pendente. Essa é a ideia. Um outro índice importante é o percentual de itens atendidos por abastecimento cruzado ou a partir de locais secundários. Como assim? Eu não tenho esse item no meu estoque,
mas eu tenho no estoque de um outro armazém que também é da minha empresa. Então, eu não consigo manter esse pedido a partir do meu estoque, mas eu posso dispor de um produto que está em outro armazém. Isso é possível, mas é um problema também. Por quê? Porque quanto maior esse índice, quer dizer que menos você está gerenciando adequadamente o estoque da sua unidade ou do seu armazém. Por quê? Porque você está tendo que depender do estoque de outro armazém que não o seu. Isso é um problema. Até porque um ponto que também acaba acontecendo por consequência é que o tempo de atendimento aumenta. Porque, de forma geral, vamos supor assim, no nosso primeiro exemplo lá em cima, eu tenho um pedido com 3 itens, correto? Eu tenho 2 itens no meu estoque local, mas um dos itens está no estoque de um outro armazém que eu tenho. Vamos supor um armazém em Brasília e um armazém em Goiânia. O armazém em Brasília não dispõe, eu só tenho esse outro item no armazém em Goiânia. O que vai acontecer para atender a esse pedido? Eu vou ter que deslocar esse produto de Goiânia para Brasília para atender a solicitação daquele cliente, o pedido daquele cliente. Isso vai fazer com que, no mínimo, eu tenha um custo maior de transporte e eu tenha um custo maior relativo à espera do produto para atender a esse pedido, ok? Então, isso não é um percentual que a gente deve manter alto. Continuando sobre objetivo de estoque, outros pontos importantes são: quanto maior a disponibilidade em apenas alguns pontos, isso acarreta um efeito dramático no capital investido. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho 3 itens. Se eu investir em comprar muito do item A, mesmo que ele seja o mais consumido, isso vai fazer com que eu tenha muito mais dinheiro investido em estoque. Ou seja, o que eu preciso fazer para poder tomar esse tipo de decisão? Eu preciso saber do meu estoque qual é o giro de cada item. O que é o giro de estoque de cada item? É quantas vezes, em um determinado período, por mês, por dia, por semana, por ano, aquele produto se renova no estoque. Ele entra, é totalmente consumido e é reabastecido novamente. Então, quanto maior o giro do meu estoque, maior deve ser o capital investido nele, para que eu consiga fazer com que os pedidos que dependem daquele item sejam completamente atendidos. Um outro ponto importante, que a gente tem que tomar cuidado. Se o nível de estoque cresce para ter disponibilidade elevada, o nível de serviço utilizado tende a ser menor que 100%. Por que isso? Porque não adianta você ter tudo no estoque, porque você nunca vai conseguir ter todos os itens em estoque que o cliente deseja, porque ele sempre vai te surpreender. Sempre vai. Então, você nunca vai conseguir ter um nível de serviço de 100% apenas crescendo as quantidades que você tem em estoque na sua unidade de estocagem, no seu centro de distribuição ou no seu armazém. Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é que a gente deve procurar ter o maior equilíbrio possível entre o nível de serviço e a produção e o custo total de estoque. Esse é o objetivo que eu falei lá no começo, lembra? Existem 2 objetivos conflitantes: ter o maior nível de serviço possível e ter o menor custo total possível. Então, esse aqui é o nosso cuidado extremo que a gente tem que ter com estoques, ok? Essa é a bibliografia que nós utilizamos para construir esse conteúdo. E nós ficamos por aqui nessa parte de fundamentos de estoque e nós nos vemos na próxima aula, ok?